A mesa ali? Não. Então, pode botar uma xícarazinha de café ali, naquela ponta lá. Bom, vamos lá então. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Amém? Nós decidimos fazer essa live com o objetivo de esclarecer alguns pontos, interrogações de alguns. Amém? Por isso eu gostaria de falar nessa noite sobre a salvação pela fé. É importante que, se você tiver alguma dúvida, você possa anotar aí e passa para a gente, que a gente vai te responder, tá bom? Amém? Eu sou o Bispo Edmilson. Estamos aqui, o pastor Jonatas, nós temos aqui uma equipe trabalhando, o Paulo, o Kleber, o Gustavo, a Silsa, estamos aqui trabalhando e fazendo essa live para esclarecer algumas coisas ao nosso coração, tá bom? Ao seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração antes da ministração da palavra. O pastor Jonatas vai estar louvando, cantando hino conosco, tá bom? E vamos estar dando sequência, tá? Chame seus amigos, irmãos, convoque as pessoas, avise que nós estamos fazendo essa live. Vamos falar da salvação pela fé em Cristo, amém? Que você vai poder tirar as suas dúvidas, se você desejar, sim. Meu amado Senhor, por este momento tão especial, nos permitir estar aqui em Tua presença, por louvor da Sua glória. Senhor, nós sabemos que hoje seria um dia de culto, porém, estamos fazendo culto apenas aos domingos, Senhor, e deixando e fazendo as lives às quintas-feiras. Muito proveitoso para a vida dos irmãos, Senhor, a palavra que vai ser trazida. Para a glória do Seu nome, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar um louvor, pastor Jonathan? Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, cheios desse amor. Derrama a tua glória, tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Senhor da minha vida. Fala comigo, sinto seu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor. Teu poder é a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a sua glória.
inunda o meu ser. Os rios desse amor, derrama a sua glória, derrama a cheia. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Amém. A letra da música fala: derrama a sua Shekinah, amém, a glória em nosso meio. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica com você, aqui no Evangelho, na Epístola de Romanos, no capítulo 10. Tá? É importante que você entenda o que significa o ato de Deus em nos salvar. E a salvação é um ato direto de Deus, e não convém ao homem decidir se vai ser salvo ou querer ser salvo ou não. Porque é uma decisão de Deus. A Bíblia diz que o crer vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é interessante que a pregação do Evangelho é como se fosse uma grande rede, tá? Que uma vez lançada no mar, vão entrar na rede aqueles peixes que foram escolhidos por Deus. Não estou dizendo isso que Deus faz acepção de pessoas. Não, de maneira nenhuma. Porém, nem todos vão querer, ou nem todos vão desejar, ou nem todos vão ter no seu coração essa fé que é implantada pelo Espírito Santo. Amém? O próprio Senhor Jesus vai dizer: o Espírito Santo, o Consolador, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas ele habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, outra coisa, ele vai dizer também: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Isso significa o quê? Nós vamos ler aqui uma passagem da Bíblia, e depois nós vamos falar alguma coisa importante, muito importante para você ter o entendimento do que é a salvação, e quem decidiu nos salvar. Ah, mas pastor, então peraí, para mim ser salvo eu não preciso fazer boas obras. Não. A Bíblia diz que as obras não salvam, e nós vamos ler sobre isso. Vamos falar sobre a questão das obras. Porém, as obras que nós fazemos são uma consequência do fato de já sermos salvos. Amém? Não são as obras que nos salvam. Não. Mas o salvo vai praticar, sim, obras de justiça. Lembrando do que diz o apóstolo Tiago: mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. Isso significa o quê? Que pela fé, as obras de justiça serão realizadas. Correto? A fé não vem pelas obras, porém as obras vêm sim pela fé. Uma vez que você creu em Deus, deixa eu falar para você aqui o que diz aqui a Bíblia. Vamos lá. Primeiro aqui em Romanos, vai dizer assim: mas que diz? A palavra está junto de ti e do seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai falar de fé. Amém? Só vai aceitar a palavra quem realmente tiver gerada essa fé no seu coração. E deixa eu falar uma outra coisa importante para você aqui, que diz, olha, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres, será salvo. Mas eu só preciso crer para ser salvo, bispo? Eu só preciso crer para entrar no céu, para herdar a vida eterna? Claro que sim. Deixa eu ler para você aqui, Romanos capítulo 4,
Vou virar aqui a minha Bíblia, aqui, as páginas, para Romanos capítulo 4. Tá bom? Veja o que diz a palavra. Olha, Romanos capítulo 4. Acompanhe com sua Bíblia aí, por favor. É importante sua Bíblia. Para você entender, você precisa conhecer a palavra. Tá bom? Olha o que diz aqui, olha. Que diremos, pois, ter alcançado nosso pai Abraão segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. E olha o que diz aqui mais a palavra. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e a sua fé lhe foi imputada como justiça. Tu já imaginou? A fé de Abraão foi imputada como justiça. Você conhece algum crente que tem uma obra mais perfeita do que a de Abraão? No capítulo 12 do livro do Gênesis, vai dizer que da sua terra e da sua parentela, como ordenou o Senhor, para uma terra que não conhecia, simplesmente por obedecer à voz de Deus. No capítulo 22 do livro do Gênesis, ele vai oferecer o seu próprio filho em sacrifício. Simplesmente porque Deus pediu o sacrifício. Sabe por quê? Diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, que Abraão acreditava que se ele sacrificasse Isaque, Deus no mesmo tempo ressuscitaria dos mortos. Sabe por quê? Porque existe uma promessa com relação a Isaque. Se você pegar o capítulo 15 do livro do Gênesis, você vai encontrar uma promessa com relação a Isaque. E uma vez feita a promessa, Abraão sabia que não poderia ser revogada. Sim, porque a Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para que se cumpra. Então Abraão conhecia a voz de Deus. E ele sabia quem fez a promessa. E ele já havia prometido a Abraão que Abraão teria um filho, mesmo sendo velho, sua esposa sendo já de avançada em idade e sendo estéril. E diz em Hebreus que de um, e esse já amortecido, descenderam tantos incontáveis como as estrelas do céu. Mas Deus falou com Abraão que ele contasse as estrelas. Olha bem, então nós estamos falando aqui de um ato de fé. Nós não estamos falando de obras. Obras Abraão tinha suficiente. Porém, estamos falando de fé. A fé de Abraão é superior às obras dele. Deixa eu mostrar para você o que diz aqui, olha. Ainda. Mas ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Espera aí. Será que Deus tem alguma dívida comigo? Ou com qualquer um de nós aqui? É a obra. Buscando a salvação através das obras, a salvação não é mais segundo a graça. Não é mais segundo a graça, mas segundo a dívida. E se é segundo a dívida, está dizendo o quê? Que Deus tem uma dívida para conosco, ou um compromisso para conosco, ou é obrigado a nos salvar pelas obras de justiça que fazemos. E é interessante que a Bíblia vai dizer aqui aos Efésios, tá? Eu gostaria de ler aqui, aos Efésios, que vai dizer que pela graça sois salvos. Amém? Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Não vem de vocês. Não vem de vós. É dom de quem? De Deus. Então a salvação é dom de quem? De Deus. Voltando no capítulo 4 de Romanos, olha o que diz aqui, olha. Mas aquele que não pratica as obras, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Já observou isso? Aquele que não pratica as obras. Quando ele está falando não pratica as obras, não quer dizer que o sujeito vai fazer o mal. Não! Não pratica as obras com a intenção de ser salvo. Sério. Eu não posso praticar obras pensando em ser salvo. Eu não posso praticar obra pensando em que uma porta se abrirá no céu para mim pelas obras que eu faço. Sabe o que Jesus disse? Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei a eles também. Você quer ser roubado? Você quer que mintam para você? Você quer ser traído?
Ser enganado? Não, é claro que não quer. Aquilo que quereis que os homens vos façam, você quer que te façam o bem? Que te ajudem? E se você estiver precisando de algo, alguém te socorra? É claro que queremos isso. E se queremos isso, obviamente, devemos agir da mesma forma. E Jesus está dizendo que aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei a eles. Correto? Então, a consequência da fé que eu tenho em Cristo. Não, as obras não trazem a fé. Porém, ele está dizendo aqui, aquele que crê naquele que justifica o ímpio, não faz as obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Por quê? Porque ele não está fazendo obras para ser salvo. Ele está fazendo obra para viver bem. Ele está praticando bem para viver bem. Ah, peraí. O Espiritismo sempre pregou, o catolicismo sempre pregou que a salvação do homem é através das obras. Não, não é através das obras. A salvação é um ato direto de Deus. E olha o que ele diz aqui, olha. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça. Bem-aventurado aquele homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Isso significa o quê? Ele está dizendo que os judeus não precisariam circuncidar, como Abraão circuncidou. Aqui Paulo está dizendo, como ele vai falar em Gálatas também, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos desviou da verdade do Evangelho e voltais novamente para dar lugar à carne? Praticai, pois, obras de justiça. Como o Tiago disse, mostra-me a tua fé que eu te mostrarei as minhas obras, porque a fé, ela vai trazer as obras. Porém, as obras jamais trarão fé. E você nunca vai ser salvo, porque você ajudou a velhinha a atravessar a rua, porque você deu comida a um mendigo na rua, você não será salvo por isso. Você não será salvo porque deu uma bolsa de compra para algum necessitado, e nessa pandemia você trabalhou para ajudar as pessoas. Será que Deus não vai olhar por mim que fiz tudo isso? Não é o que as pessoas pensam? Será que Deus vai me abandonar se eu cuido das pessoas? Eu vou no asilo levar provisões? Não. Você não será salvo por isso. Não será salvo pelas suas obras. Eu vou ler uma passagem da Bíblia aqui, que está em 1 Coríntios capítulo 3. Você quer tirar a tua dúvida? Quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Nós estaremos aqui para te responder, à luz da Bíblia. Amém? Porque tem alguém que vai perguntar assim, então vai salvar alguém, Deus vai salvar de qualquer maneira? Eu canso de ver o pessoal falar isso. A gente sabe que é pura ignorância. Porque não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que a fé vai produzir as obras. E que as obras não vão produzir a fé. Você não vai ser salvo pela sua roupa, não vai ser salvo pelos seus cabelos, não vai ser salvo porque não usa joias ou usa, você não vai ser salvo porque você canta na igreja, você não vai ser salvo porque dá glória a Deus. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 3. Abra a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 11. Olha o que vai dizer a Bíblia. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento. O que é fundamento, Paulo? Alicerce. Amém? Quando eu construí essa casa aqui, Paulo, eu fiz os fundamentos da casa. Fiz os alicerces da casa. As sapatas, o alicerce, para que ela pudesse suportar o peso daquilo que seria construído. Verso 11, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Olha o que ele vai dizer agora no versículo 12.
Se alguém sobre esse fundamento construiu um edifício de ouro, presta atenção, hein? De ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. As nossas obras serão passadas pelo fogo, e Deus vai provar qual seja a obra de cada um. Presta atenção nisso, hein? Olha o que ele vai dizer mais aqui, ó. Se a obra de algum, olha bem, se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, esse tal receberá galardão. Isso quer dizer que as obras são para nós recebermos galardão no céu. Amém? Amém. Galardão. Se fizermos obras, vamos receber galardão, não salvação. Porque a salvação vem primeiro do que o galardão. Amém? O galardão não vem primeiro do que a salvação. A salvação vem primeiro. Primeiro você é salvo. Primeiro você é arrebatado. Primeiro você é levado para a glória. E lá no céu, quem sabe, talvez nas bodas do Cordeiro, depois do arrebatamento da igreja, aí sim vai vir o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo não é para julgar você pelas obras que você cometeu para te condenar, não. O tribunal de Cristo que Paulo fala para os crentes é para Deus decidir que tipo de galardão você vai receber. Agora, e aquele que não tem obra nenhuma? Aquele que não fez obra nenhuma, mas creu naquele que justifica o ímpio. Como o ladrão na cruz, que obra o ladrão tinha para ser salvo? Ele simplesmente creu. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino, como lemos aqui em Romanos capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele vai dizer aqui, ó, se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte, permanecer, receberá galardão. Se a obra se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo. Amém? Amém? Como que pelo fogo. Isso quer dizer que obra não salva. Amém? Obra não salva. Muitas pessoas vão aceitar Jesus e vão morrer. E não praticaram obra nenhuma. Queridos, que obra aquele presidiário que está lá dentro da cadeia tinha para Jesus salvar ele? Que obra muitas pessoas tinham antes de aceitar a Cristo como Salvador? Entregou a vida a Cristo e muitas das vezes morreu, não durou, não teve muito tempo de vida. Como ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Jesus diz, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso significa que a salvação é um ato direto de Deus. Deus não te deve nada. Amém? Ah, mas pastor, sabe por que eu subo o monte? Sabe por que eu leio muito a Bíblia? Sabe por que eu uso esse tipo de roupa? Sabe por que eu faço bem ao meu vizinho, ao meu próximo? Porque eu quero ser salvo. Não, não, não. Vou te revelar uma coisa, você é crente? Se você é crente, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus já te deu a salvação lá na cruz do Calvário, amém? Nada pode substituir o sacrifício dele. Amém? Nada poderá substituir o sacrifício de Jesus. Aqui em Isaías capítulo 43, sabe o que ele vai dizer? Aqui em Isaías capítulo 43, olha o que ele vai dizer aqui, olha. Preste atenção nisso, hein? O verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu,
quem impedirá? Amém? Você é escolhido de Deus pela fé em Cristo. Você creu? Se você creu em Jesus, a sua fé em Jesus, a sua vida cristã, o fato de você ser um cristão e viver pelo Evangelho, porque o Evangelho, queridos, o Evangelho é direito do ser humano, receber o Evangelho. É um direito meu, foi um direito meu receber a pregação do Evangelho, conhecer o Evangelho de Cristo, porque eu vivo pelo Evangelho. Nós vivemos pelo Evangelho. E quando vivemos pelo Evangelho, não existe uma outra obra que vamos praticar senão boas obras. Estamos vendo aí agora no Brasil, já há alguns dias, um grande escândalo no meio do Espiritismo. No meio do Espiritismo. Você tem visto aí na televisão, estão fazendo até seriado, estão querendo ganhar dinheiro com isso. Porque quando eles fazem seriado, não é para informar ou para é para ganhar dinheiro, infelizmente. Ter audiência, ter ibope. João de Deus. Um grande escândalo no meio do Espiritismo. Você imagine bem, nós vimos aí cerca de 150 mulheres sendo abusadas, e isso ainda não entrou as artistas, atrizes da Rede Globo, de outras emissoras, atletas famosos, que com certeza muitos deles não vão mostrar cara. Porque isso não começou hoje, isso começou, parece, na década de 70, antes até da década de 60, finalzinho de 60, 70, início dos anos 70, que vem abusando de pessoas. E as pessoas que sempre julgaram o Evangelho, os pastores, as lideranças, que nunca deixaram um pastor dar uma entrevista num jornal da tarde, porque pastores eles não chamam para dar entrevista. Sabe por quê? Chamam pastores e lideranças evangélicas de charlatões. Mas eles deram as suas vidas por esse João de Deus. Não apenas ele, Chico Xavier e muitos outros. Eles deram as suas vidas. Deram as suas vidas. Fazem filme, ovacionam, mostram na mídia, dão uma audiência tremenda. E agora eles estão colhendo os frutos dessas obras mortas. Porque obras que não foram feitas pela fé. Por isso tudo isso foi feito. Porque as obras não foram feitas pela fé. Não existia uma fé genuína em Deus. Não existia uma fé genuína em Deus. Tudo isso é falso. Obras falsas, um trabalho falso, uma fé falsa que não é verdadeira. Sabe por quê? Porque não era em Jesus. Só Jesus tem o poder de curar. Só Jesus tem o poder de salvar. O que é que nós estamos vendo na mídia aí? Uns grandes escândalos no meio do Espiritismo. Por causa disso. O que eles vão dizer agora? O que eles vão falar agora? Diante de tudo isso. Será que vão continuar nessas práticas ruins e erradas? Fora de contexto? As obras que o Espiritismo prega, as obras que muitas religiões estão pregando, que vão levar à salvação, é tudo engano. Só existe um que pode salvar. Jesus Cristo. Jesus Cristo pode salvar. Jesus Cristo pode libertar. Quantas pessoas estão sofrendo aí, debaixo de luta, por causa de tudo isso que está acontecendo? Pessoas que iam com boa intenção, pessoas que iam com o coração aberto, e agora está passando essa luta toda que está vivendo, essa tribulação toda, angústia, depressão, marcas, que nunca mais vão sair da vida. Porque só tem um, querido, que pode salvar. É Jesus Cristo, amém? E aqui Deus está falando através de Isaías. Eu salvei, eu anunciei, eu fiz ouvir, Deus está novo entre vós, operando eu, quem impedirá? Ele é o dono da salvação. E no meio evangélico, se cuida, meu irmão. Veja o que você anda pregando, o que você anda ensinando. Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Jesus, amém? A salvação não é pelas obras, que muitas igrejas evangélicas também estão pregando obras no lugar da fé. O que nós temos que pregar é Jesus Cristo. E esse crucificado, e que ressuscitou o terceiro dia, e que nos salvou, dando a sua vida na cruz por nós. E essa salvação foi premeditada por Deus antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, os meios e formas que Adão arrumou para se cobrir não agradaram a Deus. Ele sacrificou um animal e vestiu Adão e Eva de peles.
os meios e formas do homem querer se salvar não vai levá-lo a nada. É preciso crer no sacrifício de Jesus para que possamos ter a vida eterna. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa mudar a sua história e saber que primeiro vem a fé, para depois o galardão pelas obras que vamos receber diante de Deus para a honra e glória do Senhor, mas não pelas obras, mas pela fé em Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Se tiver alguma pergunta, alguém quer saber alguma coisa, alguém perguntou alguma coisa, alguém teve alguma dúvida. Amém. Se você tiver alguma dúvida, pode nos perguntar que vamos falar com você, vamos tirar a sua dúvida, tá bom? Vamos tirar a sua dúvida. Que interessante essa palavra. Eu salvei, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Que coisa fantástica. A salvação é pela fé. E se tivesse alguém que era digno de salvação por obras, era Abraão. Amém? Porém, até mesmo Abraão foi salvo pela fé. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você. E pedir a Deus que te fortaleça nesse momento. E que você tome uma decisão por Jesus. Você cai no mundo. Mas eu pratiquei tanta coisa errada. Mas eu pequei tanto. A Bíblia diz que Jesus não veio para... Os sãos não precisam de médico, mas os doentes, esses sim precisam de médico. Tá bom? Eu quero orar por você. Feche seus olhos, que nós vamos orar a Deus. Meu amado Senhor, muito obrigado por este momento, poder estar aqui ministrando a Tua palavra. Muito obrigado por este momento, estar aqui esclarecendo ao coração dos irmãos a Tua mensagem santa e sagrada. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, possa estar em nossa alma para que possamos entender aquilo que tem para a nossa vida e nos mostrar o caminho da salvação. Meu amado Senhor, não pelas nossas obras de justiça, porque a tua palavra diz que as nossas obras para Deus são como trapo de imundícia, mas é pela fé em Jesus Cristo. Precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Jesus crucificado e ressurreto, para que possamos alcançar a vida eterna. Senhor, e neste momento eu quero abençoar o teu filho que está desviado do caminho do Senhor, que ele volte agora, que ele retroceda desse caminho e venha para Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um, meu Senhor. Eu declaro a vitória, eu declaro a bênção, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guiará. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nesse momento eu gostaria de falar com você uma coisa importante também. Amém? Eu quero orar nesse momento para que Deus coloque no seu coração abençoar a nossa igreja com uma oferta. Amém? Com o seu dízimo. Abençoando o reino de Deus. Tá? Nós estamos vivendo esse período de pandemia, né? Todos
nós estamos vivendo, na realidade do mundo inteiro, e todos nós estamos passando por luta, né? Inclusive as igrejas. E nós queremos pedir a você uma oferta de fé para abençoar a nossa igreja. Nós temos um imóvel que nós deveríamos, nossa prestação é de R$5.000 por mês, é claro, estamos pagando um pouco menos, estamos pagando menos da prestação por causa do período de pandemia. Mas vemos que as coisas estão voltando, mesmo a pandemia não tendo retrocedido como deveria, né? Esperamos, já estão voltando as coisas, né? Daqui a pouco nós vamos ter que voltar a pagar os R$5.000. Não é verdade? Se o comércio está abrindo, se tudo está abrindo, obviamente que os proprietários vão dizer assim, não, a igreja está abrindo também, e nós não estamos tendo culto, todos os nossos cultos. Nós temos reuniões terças, temos reuniões às quintas e reuniões aos domingos. Nós tínhamos nas duas igrejas, tanto aqui como na igreja, tanto em Marambaia como na igreja do Coelho. Então, eram várias reuniões por semana, e hoje em dia estamos fazendo reunião só aos domingos, né? E muitas pessoas que iriam dar oferta na igreja não estão indo para dar. Então eu estou convocando você e pedindo a você uma oferta especial para a nossa igreja. Abençoe o reino, abençoe a nossa igreja. Vai ter uma conta aí para você pode depositar. Amém? Ou você pode trazer até nós e entregar pessoalmente. Tá? Domingo estaremos na igreja, teremos culto, tá bom? Domingo teremos culto, tanto no Marambaia como no Coelho. Às 7 horas da noite. Tá bom? Teremos culto mesmo. E todos os irmãos, amigos, estão convocados para cultuar conosco. Tá bom? E se você colocou no seu coração dizimar a nossa igreja ou trazer uma oferta, eu quero nesse momento abençoar a sua vida, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, as pessoas que desejaram ofertar, dizimar na tua presença e abençoar a nossa igreja, que o Senhor possa visitar poderosamente, abrindo portas, declarando vitória, Senhor, prosperando a vida e dar uma unção de prosperidade sobre a vida dessa pessoa, porque vai doar pela fé e abençoar o reino, não para ser salvo, mas para ser abençoado em nome de Jesus, porque sabemos, Pai, que a salvação é pela fé direta em Jesus. Ele já nos deu na cruz e nós não podemos substituir por outra coisa, mas os dízimos e ofertas são para abençoar o seu reino aqui na terra. E eu quero abençoar esse ofertante, eu quero abençoar esse dizimista, eu quero abençoar esse doador, em nome de Jesus. Nós também estamos numa campanha, porque no sábado, depois de amanhã, estaremos distribuindo 200 quentinhas gratuitamente para as pessoas que precisam. E estaremos fazendo esse almoço aqui na Igreja do Coelho, e você que deseja fazer a sua doação, entre em contato conosco e doe, amém? Tudo que precisamos de tantas coisas, salsicha, linguiça, calabresa, arroz, feijão, verduras, muita coisa, porque queremos fazer 200 quentinhas para beneficentes, para distribuir. Então é importante que você que deseja doar, também contacte com a gente, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, não só agora, mas para sempre. Amém? Deus te abençoe. Amém.